Olá, cursista! Bem-vindos à quarta videoaula da disciplina de Psicologia do Trabalho. Estamos na etapa final da nossa caminhada. Estou muito feliz por fazer parte da formação profissional de vocês. Peço que estejam com papel e caneta em mãos, para quando surgir alguma dúvida, vocês anotarem e depois apostarem no fórum Tira Dúvidas da aula 4. E para que tenhamos um bom resultado, será necessária a dedicação de vocês nos estudos e na execução das atividades da sala virtual. Além disso, é muito importante que vocês leiam toda a apostila. Daremos início aos estudos de hoje com o estudo do tema recrutamento. Inicialmente, parece ser algo muito complexo, mas com a prática percebe-se que o primeiro passo para uma boa contratação é um recrutamento focado no perfil do candidato, utilizando o canal de maior probabilidade de atrair o candidato com perfil desejado. Os profissionais da área precisam fazer um levantamento ou diagnóstico para não contratar de forma aleatória. Apesar do recrutamento e da seleção parecer ser um processo muito simples, captar pessoas no mercado de trabalho compatíveis com o perfil organizacional requer um planejamento estratégico. As pessoas são o grande diferencial competitivo que as empresas possuem. E ao se contratar alguém para trabalhar, não se está requerendo apenas um braço, mas uma pessoa inteira vem junto com ele. Justamente o contrário do que Ford idealizava, pois no início da industrialização, ele afirmava que seus funcionários poderiam ser apenas braços para realizar as tarefas, que não seria necessário pensar ou criticar o que é executado. Muitas empresas, em pleno século XXI, ainda idealizam seus funcionários dessa maneira mecanicista, considerando o trabalhador apenas como mão de obra e não como um trabalhador intelectual que pode intervir nos processos de forma criativa. Administradores, psicólogos do trabalho e estagiários desta área são facilmente solicitados para a realização de seleção de pessoal, mas nada impede que outros profissionais de formação possam contribuir. Uma equipe multiprofissional com assistentes sociais, pedagogos, sociólogos e filósofos trazem uma qualificação maior para o processo. Falhas nessa etapa acionam o efeito dominó, ou seja, repercutem ao longo de outras ações de gestão na empresa. Conflitos com interesses e fornecedores, relações interpessoais difíceis, baixa motivação e consequente baixa produtividade, incompatibilidade com a função, alta rotatividade de pessoal e etc. Além de uma série de custos envolvidos que vão desde o anúncio no jornal, o contato de cadastro do candidato, até o lanche oferecido. O Manual de Descrição de Cargos é uma cópia descritiva de todos os cargos da empresa, divididos por áreas ou setores. Ali estão descritas as atribuições periódicas e ocasionais, responsabilidades, conhecimentos exigidos e experiências necessárias para a execução do cargo. Quem desenvolve este manual são as pessoas que trabalham no recursos humanos, em parceria com as chefias ou gerências dos setores. Se houver dúvidas ou informações mal compreendidas, a solicitação da vaga feita pela chefia do setor não estará em consonância com o recrutamento e a posterior seleção, ou seja, o futuro contratado, não terá o perfil solicitado para as tarefas. Se assim acontecer, o Recursos Humanos não terá cumprido seu objetivo e, possivelmente, o novo funcionário tenha problemas no setor ou com as tarefas. Alguns conceitos do processo de recrutamento. Para Chiavenato, o recrutamento corresponde ao processo pelo qual a organização atrai candidatos no mercado de trabalho para abastecer seu processo seletivo. Na verdade, o recrutamento funciona como um processo de comunicação. A organização divulga e oferece oportunidades de mercado ao trabalho. Gil, com base na descrição da função, o selecionador define o perfil do
indivíduo adequado para preenchê-la. A partir daí, cabe-lhes determinar onde poderão ser encontrados os candidatos mais adequados. Passa-se, então, ao recrutamento, que consiste num processo que visa atrair candidatos potencialmente qualificados e capazes de ocupar cargos dentro da organização. O recrutamento pode ocorrer em duas modalidades, interno e externo. Fica claro que o recrutamento é a forma de divulgação ou chamamento dos profissionais disponíveis no mercado de trabalho para a necessidade de contratação por parte da empresa. O canal de comunicação utilizado para vincular a vaga pode ser um fator que tanto auxilie como dificulte o processo. Se a empresa pretende contratar um profissional de staff, ou seja, um executivo de alto escalão hierárquico, provavelmente não utilizará agências de emprego, jornais de pouca repercussão na sociedade. Irá pedir auxílio a consultorias ou vincular anúncio destacado em um jornal local de credibilidade ou via internet no site da empresa. As técnicas utilizadas para o recrutamento interno são muito simples. Basta o pessoal do Recursos Humanos fazer uma divulgação interna no jornal ou rádio da empresa, chamamentos na intranet, pequenos cartazes em murais ou locais de maior circulação de funcionários, como, por exemplo, nos refeitórios, cozinhas, espaços de uso coletivo. As técnicas utilizadas para o recrutamento externo exigem uma elaboração maior. É fundamental verificar se o canal ou o local de divulgação de fato irá atrair candidatos. Caso não, a empresa estará perdendo tempo, dinheiro e gerando gargalos na convocação da vaga. Então, é sempre prudente para vagas que solicitem mais candidatos valer-se de canais de maior divulgação, para as quais exigem maior qualificação, buscar fontes mais seguras. O passo inicial está em comunicar a vaga ao mercado de trabalho. Para tal, o Recursos Humanos pode se valer de anúncios, mídia local de grande circulação, como rádio, AM, FM, jornais, terminais coletivos urbanos, universidades e etc. O anúncio que divulga o nome da empresa que está ofertando vagas para contratação é o anúncio aberto ou anúncio fechado. O anúncio deve conter a descrição do cargo especificado no manual. É muito importante dar atenção a essa ferramenta, pois se não constar detalhadamente quem se pretende contratar para a vaga, o Recursos Humanos poderá recrutar pessoas que não estarão qualificadas para o cargo. Deixar claro o perfil é outro quesito importante. Sexo, faixa etária, estado civil, escolaridade, preferência por experiências já executadas, disponibilidade para viagens ou hora extra, residência próxima da empresa, condução própria, carro ou moto. Mesmo assim, sempre haverá candidatos que encaminham currículos ou vão até a empresa na esperança de que as exigências do perfil não sejam tão prementes e o recrutador possa abrir uma exceção. O currículo que o candidato entrega à empresa é considerado o seu cartão de visitas. Ele deve ser claro e objetivo, conter as informações básicas necessárias ou solicitadas, mas sempre despertar um aspecto instigante, criativo e jamais conter erros de português. Existem parcerias que podem auxiliar nesse processo de recrutamento, que são as agências, as consultorias ou caça-talentos, as recomendações ou indicações, as escolas, universidades ou agremiações, ou ainda um banco de dados da própria empresa. Não há como especificar qual a técnica de recrutamento é a mais eficaz. O recrutamento interno é muito mais ágil do que o externo, mas o Recursos Humanos pode valer-se de uma composição de técnicas. O importante é fechar a vaga no menor tempo possível e com custos reduzidos. Chiavenato aponta como o desafio principal do recrutamento é agregar valor à organização e às pessoas. O recrutador pode considerar o processo de recrutamento concluído
quando após a divulgação da vaga, através da técnica escolhida, o processo resultar no número de candidatos potencialmente qualificados. O recrutamento bem planejado torna a etapa seguinte, a seleção, mais fácil e dá a certeza de que os candidatos recrutados podem ser os futuros profissionais da empresa. Dando continuidade ao processo de recrutamento, o passo seguinte é a seleção. O maior objetivo da seleção está em escolher o candidato melhor qualificado para a contratação pela empresa. As formas que cada recursos humanos vai usar para essa classificação de candidatos difere de empresa para empresa, mas o importante é mesclar as ferramentas para se ter o perfil mais fiel possível. A seleção de pessoal é a escolha do candidato conforme o número de vagas existentes. Não há reprovação. A seleção é um processo fundamentalmente classificatório, onde os primeiros são contratados e os demais aguardam a oportunidade. O selecionador deve se ater às exigências do cargo e comparar com a qualificação e características apresentadas pelo candidato. Ao cruzar essas informações, pode-se estabelecer o ranking de classificações de competências. É necessário escolher quem são os candidatos que irão preencher a vaga. Marras conceitua seleção de pessoal como uma atividade de responsabilidade do sistema de recursos humanos que tem por finalidade escolher, sob metodologia específica, candidatos a emprego recebidos pelo setor de recrutamento para o atendimento das necessidades internas da empresa. Somente conhecer o candidato não basta, é preciso conhecê-lo bem. Eis aqui uma das tarefas mais difíceis, pois não há candidato que não simule, pouco ou muito, suas qualificações e competências na busca da conquista da vaga. Processos seletivos já foram realizados de forma bem simples. Bastava o preenchimento de um cadastro pessoal, uma entrevista, a verificação dos antecedentes e experiências anteriores que praticamente o candidato estaria contratado. Mas a visão empresarial mudou muito nesse aspecto. Atualmente, empresas mais sérias buscam valorizar essa etapa de ingresso do novo funcionário. Algumas seleções levam alguns dias ou ultrapassam uma semana. Um funcionário contratado sem ter o perfil é um funcionário que irá trazer problemas no contexto organizacional. Dentro do RH, costuma-se dividir o processo seletivo em entrada, onde se faz o recrutamento dos candidatos. Depois, processamento, que é a aplicação de ferramentas e estratégias que viabilizem a analisar o perfil dos candidatos. E saída, encaminhamento do candidato para a entrevista com a chefia responsável pela contratação. E avaliação médica admissional, que é a realização dos exames médicos para verificar as reais condições de saúde do futuro funcionário. Uma das ferramentas mais utilizadas na seleção é a entrevista. A entrevista de seleção objetiva detectar dados e informações dos candidatos a emprego, subsidiando a avaliação no processo seletivo. A riqueza de dados coletados é muito mais importante que qualquer informação coletada por outra ferramenta. A habilidade do selecionador em entrevistar conta muito, pois a perda de detalhes pode interferir no final da seleção. Há muitas formas de realizar entrevistas. Individual, o diálogo se faz com um candidato por vez, conforme o agendamento. A entrevista coletiva, todos os candidatos são reunidos em um mesmo momento para a entrevista e todos conversam entre si. O selecionador comanda o diálogo naquele momento, mas pode ocorrer a interferência dos candidatos. A entrevista estruturada, que é uma forma padronizada e sistemática da coleta dos dados do candidato. E, por sua vez, a entrevista não estruturada. Não segue um padrão nem um planejamento prévio para o registro das informações pelo candidato. A entrevista é um instrumento muito eficaz de coleta de dados. Um selecionador experiente consegue perceber as falhas do candidato, como ansiedade, indiferença, introspecção, vícios de linguagem, tiques nervosos e etc.
Muitas empresas têm adotado uma análise projetiva do candidato. Em outras palavras, significa investigar as características de personalidade da pessoa. Para esta avaliação, é obrigatória a presença de um psicólogo, pois é o profissional qualificado para a sua realização. Toda essa análise sempre auxilia na seleção e pode ser comparada com a desenvoltura do candidato em outras provas e dinâmicas de grupo. Os testes psicométricos. Os testes também avaliam características da personalidade do candidato, mas sobre outro enfoque, mais voltado para a cognição, para a inteligência. Se o posto de trabalho exige atenção, concentração, memória auditiva, memória visual, fluência verbal, raciocínios em geral. Por sua vez, temos a dinâmica de grupo, que atua como balizador entre o primeiro contato na entrevista e a avaliação mais individualizada nas provas e testagens. O objetivo da aplicação da dinâmica é submeter os candidatos a provas situacionais, isto é, expor as pessoas a fatos e eventos muito próximos do que elas irão encontrar no ambiente de trabalho. Aí, observaremos as reações de cada candidato para comparar o comportamento demonstrado e saber se ele é compatível com a cultura organizacional ou do posto de trabalho a ser preenchido. Uma vez esgotada as técnicas de seleção, é hora de analisar todas as ferramentas utilizadas. O selecionador, ao integrar todas essas informações, é capaz de redigir um laudo ou um parecer, sintetizando todo o processo seletivo. Agora é o momento de estabelecer o ranking de competências e elencar os melhores candidatos para a entrevista na área com a futura chefia. Essa fase de conclusão do processo seletivo é denominado de saída. Esta última etapa não é coordenada pelos recursos humanos, a menos que algum gestor solicite ou tenha alguma dúvida ou insegurança. A presença do futuro chefe é essencial nesse momento, pois é ele quem dá o ok final de aprovação do processo seletivo. Chefia e o futuro funcionário precisam estabelecer uma relação de sinergia. A etapa final e eliminatória é a avaliação médica admissional. O candidato, após passar pelo processo seletivo, agora tem seu último desafio, ter uma boa saúde física. Os exames a serem realizados ficam a critério do Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, ou da empresa terceirizada em saúde ocupacional. O ideal seria o candidato fazer uma bateria completa de exames clínicos, coração, pulmão, aparelho digestivo, circulatório e análise sanguínea, como colesterol, anemia e glicose. Quando a empresa não se preocupa em fazer um admissional bem abrangente, ficando apenas em uma verificação de pressão arterial, peso e estatura, corre o risco de contratar alguém que já apresente algum comprometimento no âmbito físico ou fisiológico. Caso essa pessoa pouco saudável seja contratada, após os 90 dias de experiência, a empresa é responsável por qualquer tratamento, cirurgia, medicação, fisioterapia ou outras terapêuticas, pois a saúde do funcionário agora é de responsabilidade da organização. A sequência que iniciou com o recrutamento, passou pela seleção e contratação, agora precisa oferecer aos novos funcionários melhor qualificação para executar com eficácia suas tarefas. O treinamento é tido como um processo ou momento de aprendizagem organizacional. Claro que a qualificação do trabalhador envolve planejamento de tempo, recursos humanos e financeiros, mas capacitação de pessoal é uma forma de diferencial competitivo no mercado. Treinamento é uma etapa realizada tanto por funcionários recém-contratados quanto pelos que já estão na empresa. Quando uma pessoa ingressa na empresa, por mais experiência e conhecimento que tenha para desempenhar as atribuições do cargo, é importante que passe por um treinamento para que conheça os processos específicos das suas atribuições. Para os antigos,
o treinamento atua como uma reciclagem ou atualização dos procedimentos que a empresa executa. Em ambas situações, o objetivo está em gerar ou ampliar o conhecimento do corpo funcional da organização. Portanto, treinamento é um processo educacional sistemático de curto prazo, que objetiva a capacitação ou aperfeiçoamento de habilidades. As empresas buscam, com isso, ampliar a noção de educação, aprendizagem e, assim, o conhecimento. As classes de habilidades que devem ser treinadas nas organizações englobam as habilidades motoras para operar máquinas e equipamentos, as habilidades cognitivas, que visam incrementar padrões e ampliar conhecimentos específicos de uma área ou posto de trabalho. E talvez a mais difícil a ser posta em prática, das habilidades interpessoais, para a melhoria dos relacionamentos sociais e interações pessoais e setoriais. O importante é ter claro que treinar por treinar não é uma ação viável. Todo treinamento envolve custos que nem sempre são pequenos e refletem no planejamento financeiro organizacional. É importante ter um objetivo definido para que se possa averiguar os resultados. O treinando precisa sentir a diferença da sua competência profissional diante do treinamento. A capacitação laborativa vai refletir em aspectos motivacionais e de produtividade. Na verdade, investir em treinamento é apostar no futuro da empresa, capacitando funcionários para a obtenção do retorno no prazo programado pelo planejamento financeiro e pelos recursos humanos. É muito comum os treinamentos estarem mais voltados para equipamentos, softwares e outras atribuições mais objetivas e funcionais. Investir em pessoas tem um retorno mais demorado, custoso e nem sempre definido. A eficácia do treinamento é observado no retorno positivo das novas aprendizagens e habilidades dos funcionários, na satisfação de desenvolver novas ações e, claro, no impacto dos resultados dos negócios programados e viabilizados pela maior competência profissional. Desenvolvimento de pessoas. Dando continuidade à aula, vamos agora analisar as atribuições do setor de recursos humanos e as ações do recursos humanos para o setor de gestão de pessoas. Essa nova denominação busca complementar e ampliar as ações de recursos humanos para as áreas voltadas para o desenvolvimento das pessoas que trabalham na empresa. Pois desenvolver pessoas é buscar novos domínios pessoais para o indivíduo dentro e além das atribuições que este executa. É uma ação inovadora e muito mais competitiva da empresa. Também se volta para o aspecto mais humano, uma vez que o foco são as pessoas integradas nos processos para melhor e maior produtividade. Vamos conhecer essa nova ação de recursos humanos? Desenvolver pessoas é capacitar o empregado para alcançar novas posições ou a gerência de negócios que envolvam a obtenção de resultados cada vez mais abrangentes. Isso pressupõe a existência de uma carreira com a explicação das demandas dos cargos futuros. Podemos dizer ainda que desenvolver pessoas é projetar no futuro, é acreditar o maior investimento estar nas pessoas e não apenas em inovações tecnológicas que devem ser preferencialmente de última geração, ou na busca de novos padrões de matérias-primas que minimizem custos e facilitem os processos. Chiavenato afirma que desenvolva as pessoas e elas desenvolverão a organização. Essa é uma frase simples, mas de grande impacto na cultura organizacional. O crescimento individual é expresso nas células ou posto de trabalho através da melhoria do clima organizacional. As organizações mecanicistas, com seus processos burocráticos e repetitivos, trazem muitas limitações. Métodos e procedimentos rígidos dificultam as mudanças e inovações necessárias para acompanhar um novo padrão de mercado globalizado.
Desenvolver pessoas é incentivar as mudanças e as inovações através de ações mais criativas das pessoas e das equipes. Portanto, os gestores precisam flexibilizar os processos e quebrar algumas barreiras de comunicação e poder, incentivando a autonomia nas decisões de seus funcionários. Descentralizar o comando talvez seja uma das tarefas mais difíceis nesse processo de desenvolver pessoas, pois é preciso que a cultura organizacional aceite as mudanças, tolere alguns erros, permita que as pessoas interajam mais, para trocar ideias e discutir novos padrões de relacionamento interpessoal e não apenas processual. Mudanças demandam tempo, investimentos e comprometimento. Quando feitas de forma muito rápida ou intempestiva, tendem a apresentar muitas falhas, pois não houve um planejamento adequado, onde as alterações pudessem ser assimiladas e acomodadas dentro da estrutura da empresa e principalmente pelas pessoas. As pessoas não devem ser o gargalo nesse processo. Na prática, se pode iniciar um processo de mudança organizacional quando recursos humanos ou mesmo o gestor ou equipe podem propor algumas ações como rotação de cargos ou pessoas, treinamento, assessoria e estudos de caso. Pois desenvolver pessoas é desenvolver carreiras. E o Chavenato conceitua a carreira como uma sucessão ou sequência de cargos ocupados por uma pessoa ao longo de sua vida profissional. A carreira pressupõe desenvolvimento profissional gradativo e cargos crescentemente mais elevados e complexos. A empresa deve oferecer situações que fiabilizem o crescimento profissional. Um profissional contratado para uma função de auxiliar pode, ao longo de um plano de carreira, chegar a atuar como gerente. E é de interesse de ambos, empresa e funcionário, que este plano de carreira seja sério e que, de fato, promova as pessoas mais capacitadas e não somente as indicadas. O funcionário pode buscar melhoria de capacitação através da realização de cursos, viagens, leituras. Pode ampliar o seu capital intelectual, fazendo diferença no mercado de trabalho. Qualifica e gera melhores condições de trabalho e retorno financeiro. A empresa tem mais recursos e cabe a ela ter a iniciativa de proporcionar estratégias que motivem ou incentivem o desenvolvimento de seus funcionários. Ela pode se valer de testes técnicos, tecnológicos, projetivos, psicotécnicos, de conhecimento geral ou específico, ampliar uma avaliação de desempenho que abrange aspectos tangíveis como produtividade, assiduidade, pontualidade e também intangíveis, que podem ser a colaboração, sinergia, comunicação, empatia. Desenvolver ou aplicar um programa de cargos e salários, promover cursos, palestras, workshops que criem um espaço de diálogo e criatividade para o desenvolvimento das potencialidades das pessoas e grupos. O desenvolvimento de pessoas precisa de um diagnóstico para estabelecer as metas e prazos de implementação, e critérios e ferramentas de evolução. É muito aconselhável buscar a informação de quais devem ser as mudanças e inovações junto com as pessoas, ou seja, fazer um questionário, uma entrevista ou grupo de discussão onde todos possam expressar seus interesses e dificuldades a serem melhorados. Os objetivos pessoais devem ser compatíveis com o do setor e com os da empresa. Manter uma visão sistêmica do processo é fundamental para que não se deixe de lado ou para trás pessoas, processos e etapas. A empresa, como um todo, deve caminhar junto com as pessoas e os setores, defrontando-se com as situações problemas, gerenciando conflitos e buscando a resolução dos problemas. O desenvolvimento de pessoas objetiva valorizar o lado humano, estimulando novas habilidades, adicionando conhecimento, para que este se reverta numa maior produtividade para a empresa e motivação pessoal e grupal. Agora, vamos analisar
os efeitos do trabalho na saúde física e mental do trabalhador. Estudar a relação entre o corpo e a mente no processo de produção das doenças ocupacionais e como estes dois mecanismos interagem de forma integrada, a ponto de um auxiliar ou prejudicar o outro, dependendo apenas da compreensão dos processos do adoecer no trabalho. O termo psicossomática foi introduzido na medicina em 1818. Naquela ocasião, o sentido era designar as doenças somáticas que surgiam tendo como fator etiológico os aspectos mentais. Hoje em dia, esse termo contempla um sistema único que envolve os aspectos do corpo, ou somático, e da mente, psíquico, e do social. Um filósofo francês, o René Descartes, na modernidade, elaborou a teoria cartesiana, que prescrevia a divisão entre o corpo e a cabeça. Ou seja, a cabeça teria uma forma de pensar independente do corpo, como duas estruturas distintas do ser humano. Claro que isso não acontece. Cabeça e corpo se relacionam de forma integrada, holística, e, portanto, não se pode considerar o indivíduo como sendo formado por partes isoladas ou diferenciadas que atuam por conta própria. Considera-se que a emoção é um fenômeno que ocorre simultaneamente no nível do subsistema do corpo e no nível do subsistema dos processos mentais. Aquilo que no nível dos sentimentos é medo, raiva, tristeza, alegria, fome, no corpo, concomitantemente, se expressa através de modificação no somático, através de modificações das funções motoras, secretoras, respiratória e de irrigação sanguínea. O ser humano é caracterizado pela inter-relação das três dimensões: biológica, que é formada pelas características físicas, herdadas e congênitas, incluindo os diferentes órgãos e sistemas, como a glandular, cardiovascular, gastrointestinal, pulmonar, entre outros, inclusive a resistência e a vulnerabilidade do corpo. E também a psicológica, corresponde aos processos afetivos, emocionais e intelectuais, conscientes ou inconscientes, caracterizando a personalidade, a vida mental, o afeto e o jeito de se relacionar com as pessoas e com o mundo que os rodeia. E a social, relativa à incorporação e influência dos valores, das crenças e expectativas das pessoas com as quais se convive, dos grupos sociais e das diferentes comunidades com as quais entramos em contato durante a vida, desde o nascimento. Inclui também a influência do ambiente físico e as características ergonômicas dos objetos que utilizamos. Para a compreensão dos processos do adoecer, é fundamental conceber o trabalhador como um todo, de forma holística, buscando manter a homeostase dos fatores biopsicossociais. Sempre que ocorrer uma separação dessas três dimensões, ocorre a exposição do indivíduo a riscos de toda a ordem, acidentes, traumas, sentimentos de incapacidade, tanto física quanto emocional. As questões da promoção da saúde não decorrem somente de fatores individuais, mas também do coletivo, isto é, a forma de execução das tarefas determinadas pelas chefias, a carga horária de trabalho, os turnos, a frequência das pausas e etc. Para a Organização Mundial de Saúde, saúde é o mais completo bem-estar físico, mental e social, e não simplesmente a ausência de enfermidade. Mas você pode se perguntar, por que algumas pessoas adoecem e outras não? A psicossomática lhe dá como resposta que os indivíduos têm suas características biopsicossociais, ou seja, fatores hereditários que potencializam o desenvolvimento ou o agravamento das doenças. As características de personalidade: pessoas mais otimistas, bem-humoradas, adoecem menos. E, claro, as condições físicas ambientais, como alimentação, sono, condições de higiene e de moradia, e frequência a médicos e dentistas, etc.
Não se pode nunca generalizar, afirmando que se esteja projetando um posto de trabalho em perfeitas condições ergonômicas e a empresa oferecer planos de saúde e odontológicos. Então, o funcionário não vem a adoecer. As pessoas têm as suas diferenças e diversidades individuais. A forma pelo qual as pessoas reagem às adversidades elaborativas é um forte indicativo de adoecimento ou não. Pense agora, se você tem um funcionário que é proativo, alegre, otimista, ele poderia de fato adoecer menos ou até mesmo nem adoecer? A resposta é sim. A mente humana, a nossa psique, pode controlar de forma inconsciente todo o sistema imunológico do corpo e, assim, acionar dispositivos que dificultem o adoecimento. As doenças ocupacionais refletem a somatização dos problemas enfrentados no cotidiano da atividade laborativa. Vamos conhecer o CID-10 e o DSM-4, onde você poderá pesquisar uma série de grupos e enfermidades físicas e mentais. É importante lembrar que a gestão de segurança do trabalho, quando atuante, pode minimizar os efeitos prejudiciais e proporcionar saúde para todas as pessoas. Se você procurar no dicionário Aurélio, o significado da palavra doença irá encontrar descrito: falta ou perturbação da saúde, moléstia, mal, enfermidade. E no sentido figurativo, tarefa difícil, laboriosa. A maior parte do tempo, o indivíduo permanece em seu local de trabalho, produzindo de forma braçal ou intelectual. Para o empregador, o fruto dessa atividade laborativa é expresso através do lucro que ele tem. Para o empregado, essa mesma atividade laborativa pode se tornar uma fonte de realização pessoal e profissional, mas, ao contrário, um fator para desencadear ou agravar enfermidades. A Organização Mundial da Saúde, em conjunto com a Organização Internacional do Trabalho, afirmam que a função das áreas competentes nas empresas é de promover, manter, prevenir, proteger, adaptar os postos de trabalho ao mais alto grau de bem-estar físico, mental e social dos trabalhadores de todas as ocupações. Para França e Rodrigues, o adoecimento apresenta teorias multicausais, que englobam desde a desnutrição, pobreza, má condição de higiene e habitação decorrentes das desigualdades socioeconômicas, até a exposição a fatores físicos, químicos ou biológicos, advindos da insalubridade, periculosidade ou penosidade. Não se tem registro de ações preventivas durante a Revolução Industrial. Sabe-se que, nesta época, o trabalho era árduo em função da sobrecarga de trabalho, 12, 14, 16 horas de trabalho por dia. Maquinário pesado e ruidoso, subalimentação, esgotamento físico pela falta de pausas, despreparo técnico e cognitivo para a atividade laborativa e etc. Atualmente, as empresas buscam medidas que supram esses fatores e muitas já vêm implementando a ginástica laboral ou academia de ginástica, refeições balanceadas, sede recreativa, exames periódicos mais rigorosos. Dejous, em seus estudos sobre a psicopatologia do trabalho, aponta as condições de trabalho, aspectos ergonômicos ambientais e a organização do trabalho como elementos de anulação ou alienação do trabalhador, e sendo assim, agentes do adoecimento. O mesmo autor afirma ainda que para penetrar no campo da relação trabalho-saúde, será necessário considerar, antes de tudo, dentro do trabalho, aquilo que especifica como relação social, e aí tentar articular um modelo de funcionamento psíquico que arranje um lugar teórico específico para a interface singular-coletivo. As relações interpessoais, a comunicação, a forma de exercer o poder, a autonomia e a criatividade, a cultura e clima organizacionais atuam como agentes diretos no bem-estar do trabalhador. Bernardino Ramazzini é considerado o pai da medicina do trabalho.
pois em 1700 ele escreveu o livro As Doenças dos Trabalhadores. Este livro é muito simples, mas sua importância está nas sugestões de prescrições médicas, preventivas ou curativas para mais de 50 categorias profissionais: mineiros, químicos, pintores, tipógrafos, saboeiros, atletas, militares e outros. Até então, ninguém havia se preocupado em investigar as origens ou nexo causal das enfermidades com a atividade exercida pelo trabalhador. O autor é tão enfático em correlacionar o trabalho com o processo de adoecer que, em seu livro, pontua a necessidade de se perguntar, quando se estiver diante de um trabalhador enfermo, onde o mesmo trabalha para saber se na fonte de seu sustento não se encontra a causa da sua enfermidade. Da classificação empírica construída por Ramazzini há quase 300 anos, é possível pensar, segundo Mendes, os critérios para uma primeira sistematização da patologia do trabalho. As doenças diretamente causadas pela nocividade da matéria manipulada, que dão origem às doenças profissionais ou tecnopatias. As doenças produzidas pelas condições de trabalho, posições forçadas, inadequadas, em pé, sentado, inclinado, encurvado, são as mesopatias. René Mendes é brasileiro e médico do trabalho. Seu renome é internacional e suas pesquisas concluem que as mudanças que ocorreram nos últimos 20 anos nos processos produtivos tornaram a saúde do trabalhador muito mais vulnerável ao adoecimento em decorrência das novas tecnologias, da repetição dos movimentos para executar as tarefas e do excesso de informações impostos pela informatização das tarefas. O autor sugere algumas ações básicas para a melhoria do quadro descrito: busca da compreensão das relações do nexo entre o trabalho e a saúde-doença dos trabalhadores, que se refletem sobre a atenção à saúde prestada. A possibilidade, necessidade de mudanças dos processos de trabalho, das condições e dos ambientes em direção à humanização do trabalho. O exercício de uma abordagem multidisciplinar e intersetorial das ações na perspectiva da totalidade, buscando a superação da compreensão e intervenções estanques e fragmentadas sobre a questão. A participação dos trabalhadores enquanto sujeitos de sua vida e sua saúde, capazes de contribuir com seu conhecimento para o avanço da compreensão do impacto do trabalho sobre o processo saúde-doença e de intervir politicamente para transformar essa realidade. No Brasil, o órgão responsável por esse assunto é o Ministério do Trabalho, que desde a sua fundação, em 1930, tem buscado implementar as leis para normatizar e fiscalizar ações em prol da saúde do trabalhador e, assim, proporcionar qualidade de vida. O Ministério da Saúde apresenta uma lista de doenças relacionadas ao trabalho, instituída pela Portaria número 1339, de 18 de novembro de 1999. Sua elaboração atende à determinação contida na Lei número 8.080, de 1990, e acata a recomendação da Convenção número 121 da Organização Internacional do Trabalho. Nesta lista, encontra-se o chamado CID-10, ou Classificação Internacional das Doenças. O CID-10 é uma relação de agentes ou fatores de risco de natureza ocupacional com as respectivas doenças que podem estar com eles relacionados. Diante do CID-10, é possível investigar as doenças físicas decorrentes da atividade ocupacional do trabalhador. Claro que o trabalho também pode gerar transtornos psíquicos ou emocionais. O grupo 5 contempla as demências decorrentes da exposição ao manganês e ao sulfeto de carbono, transtornos de personalidade em função do contato com solventes orgânicos, como o brometo de metila e mercúrio, transtornos mentais e comportamentais devido ao uso
do álcool, episódios depressivos pelo tolueno, entre outros. Há outra lista específica para os transtornos mentais, o chamado DSM-4. Ou, em português, Manual Diagnóstico e Estatístico de Doenças Mentais, 4ª edição, publicado pela Associação Psiquiátrica Americana, em 1994. É a principal referência de diagnóstico para os profissionais de saúde mental dos Estados Unidos da América e de Portugal na prática clínica. O DSM-4 organiza cada condição psiquiátrica em 5 níveis ou eixos, relacionados com os diferentes aspectos das doenças. Eixo 1, desordens clínicas, incluindo as principais doenças mentais. Eixo 2, condições invasivas e transtornos de personalidade, como também retardo mental. Eixo 3, doenças mentais agudas e doenças físicas. Eixo 4, fatores ambientais e psicossociais contribuintes com a doença. Eixo 5, avaliação global de funcionamento, ou, no caso dos menores de idade, avaliação global de funcionamento de crianças. O trabalho sadio e realizador é aquele que exige do indivíduo uma diversidade de ações, juntamente com a alternância de posições durante a sua execução. Proporcionar qualidade de vida no trabalho é buscar respeitar as necessidades físicas, emocionais, psíquicas, sociais e culturais do indivíduo. Subestimar a capacidade de agir e principalmente de pensar do trabalhador é expô-lo gradativamente à desmotivação, até chegar ao adoecimento, tanto físico quanto mental. E assim, é possível concluir que existe uma relação entre o binômio saúde e doença, em função do adoecimento físico e mental e suas causas ocupacionais decorrentes de diversos fatores que vão desde as condições de trabalhos, aspectos ergonômicos e ambientais, a organização do trabalho, até a anulação ou alienação do trabalhador. E como nosso último assunto a ser abordado em nossa videoaula, vamos estudar o termo segurança do trabalho. Segurança do trabalho pode ser compreendida como um conjunto de medidas adotadas objetivando minimizar os acidentes de trabalho, as doenças ocupacionais, protegendo a integridade física e psíquica do trabalhador, como também sua capacidade de trabalho, conforme afirma Silva. Para outro autor, Gardella, segurança é um estado de baixa probabilidade de ocorrência de eventos que provoquem danos e perdas às pessoas, funcionários, clientes, terceirizados, fornecedores, ao patrimônio, estrutura física, equipamentos, etc., e ao meio ambiente, ar atmosférico, solo, meio hídrico, rios, mares, lagos, lençóis subterrâneos, flora, fauna e etc. Assim, atuar com segurança é aplicar medidas e ações de caráter técnico, educacional, médico, psicológico e motivacional. Além de ser uma obrigação legal para a empresa, é também uma atividade de valor técnico, administrativo, econômico, organizacional, de inestimável benefício para os funcionários, seus familiares e para a sociedade. O quadro de segurança do trabalho de uma empresa deveria ser composto de uma equipe multidisciplinar, formada por técnicos, engenheiros, médicos, enfermeiros, tecnólogos, psicólogos, arquitetos, fisioterapeutas, entre outros profissionais que atuam na área da segurança. Parte desses profissionais formam o serviço especializado em engenharia de segurança e medicina do trabalho. A equipe multidisciplinar, mais os funcionários em geral da empresa, podem compor a CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, que tem por objetivo a prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho, de modo a tornar compatível permanentemente o trabalho com a preservação da vida e a promoção da saúde do trabalhador. A segurança do trabalho é definida por normas e leis, sendo que no Brasil a legislação de segurança do trabalho compõe-se de normas regulamentadoras, NRs, normas regulamentadoras rurais, NRRs,
e outras leis complementares, como portarias, decretos e também as convenções internacionais da Organização Internacional do Trabalho. Quando associamos segurança do trabalho com fatores de higiene ocupacional, define-se o termo higienicista ocupacional como o profissional com formação universitária nas áreas de engenharia, física, química, biologia e outras afins, que visa identificar, avaliar e controlar os riscos provenientes do ambiente de trabalho que possam produzir prejuízo à saúde e desconforto significativo aos trabalhadores ou habitantes das comunidades vizinhas à empresa. Assim, falar em segurança implica em abordar aspectos da higiene e da segurança do trabalhador, envolvendo medicina, meio ambiente, aspectos jurídicos e ergonomia, ou seja, uma segurança requer uma ação holística. Quanto maior a segurança, menor a probabilidade de ocorrência de danos, de acidentes, lesões, mutilações ou mesmo óbitos. Precisamos, nesse momento, elucidar os seguintes conceitos. Acidente. Acidente é um fenômeno de natureza multifacetada, resultante de integrações complexas entre fatores biológicos, físicos, psicológicos, sociais e culturais. Função segurança. É um conjunto de ações que tem por finalidade reduzir a frequência e a intensidade da manifestação dos perigos. E também risco bruto. É o risco associado às atividades da organização na ausência da função segurança. Do balanço de forças entre a função segurança e o risco bruto, resulta o risco líquido, que produz danos e perdas ao longo do tempo. O risco jamais é eliminado completamente, pois há sempre um risco líquido residual. Numa organização e nas relações que ela mantém com o meio, ocorrem fenômenos, e para Gardella são elas físicos, que é o movimento de máquina, passagem de corrente elétrica, transferência de calor, emissão de luz e ruído, choque mecânico. E os biológicos, movimento de pessoas, respiração, suor, digestão, batimento cardíaco, enfermidade, sangramento, hematoma e morte. Também os psicológicos, desconfiança, agressão, medo, alegria e raiva. Os culturais, como saudação, vestimenta, canto, ritual, linguagens e valores. E, por fim, os sociais, greves, ausências de feriados, eleição, mudanças econômicas. Pelo princípio da abordagem holística, todos esses fenômenos são interrelacionados e interdependentes. Assim, é possível concluir que não há uma causa única dos acidentes. O mecanismo da produção de danos resulta, portanto, de dois conjuntos de forças opostas. No primeiro, estão os que atuam no sentido de produzir o dano, os fatores de risco. E no segundo, as que atuam para evitá-lo, a função segurança. A função segurança é constituída por ações de controle. Contudo, os controles podem falhar. É preciso conhecer a teoria das falhas, quando o componente de um sistema executa inadequadamente a função ou deixa de executá-la. O componente pode ser um homem ou um equipamento. Ambos são elementos ativos dos sistemas. As falhas são fatores de riscos e, na quase totalidade dos casos, os acidentes ocorrem devido a algum tipo de falha. As falhas podem ocorrer por omissão, missão, ato estranho, sequencial ou temporal, decorrentes de uma falha humana, de equipamento ou por outros agentes promotores dessas falhas. Cada uma dessas apresenta características específicas e, muitas vezes, o acidente ocorre por uma junção delas, ou seja, a soma de duas ou três ou mais falhas desencadeando. Partindo dessa concepção sistêmica, deve-se ressaltar que antes das falhas ocorrerem, é preciso atuar de modo preventivo, por meio da execução de duas etapas simples, mas eficazes. O primeiro passo é traçar um diagnóstico de segurança, que nada mais é do que conhecer, fazer um levantamento do estado de segurança da organização.
O diagnóstico deve abranger a organização, o meio ambiente, homens, equipamentos, instalações, processos e produtos, buscando identificar os agentes agressivos, classificando-os segundo o nível de periculosidade. Fatores relacionados à cultura organizacional e em decorrência do clima organizacional, modelos de gestão, tipos de liderança, formas de comunicação e de integração, maior ou menor autonomia, rigidez, podem atuar como fatores desfavoráveis ao desempenho da função segurança. Assim, a crença por parte dos trabalhadores, da chefia ou da empresa em geral de que os acidentes fazem parte do trabalho é altamente nociva. O segundo passo é elaborar e aplicar um plano de ação com características holísticas. A situação avaliada é comparada com a desejada e o desvio é utilizado como insumo para o controlador estabelecer as ações do plano de intervenção. Devem ser criados programas para focalizar empresas contratadas, atividades fora da organização, atividades da organização, emergências, trânsito, sinalização, ordem, limpeza e desenvolvimento cultural. Além destes programas, o plano maior inclui a implantação de instrumentos permanentes de controle de risco, tais como análise de riscos para todo o ciclo de vida das instalações dos produtos, gestão de riscos nas intervenções e monitoramento de segurança. Pode-se também criar comitês funcionais e interfuncionais para tratar de temas de segurança, envolvendo diferentes programas, profissionais e ações locais, para promover a prevenção para com a segurança, estabelecer uma nova cultura organizacional que busque, acima de tudo, a preservação do seu patrimônio físico e pessoal da empresa. Assim, uma organização que promova a saúde é aquela que se preocupa com segurança, higiene, conforto e bem-estar dos seus funcionários. Mas, para que isso não fique apenas à mercê da boa vontade das pessoas, é preciso definir responsabilidades, mediante uma política de segurança no trabalho ou de diretrizes básicas que objetivem responsabilidades e atribuições individuais e institucionais no cumprimento das normas. No dia a dia, a prevenção só acontece com a contribuição das pessoas. Independente da função, do cargo, do posto de trabalho, tempo de serviço, o comprometimento deve ser de todos, responsabilidades institucionais e funcionais. Com o não cumprimento das obrigações institucionais, a empresa estará expondo a saúde, a integridade física, a produtividade e sua própria imagem. Sendo assim, o trabalhador poderá ficar exposto a uma maior incidência de acidentes de trabalho que, dependendo da gravidade, podem gerar comprometimentos temporários ou permanentes na sua saúde. Onde há falta de segurança, as consequências mais trágicas são os acidentes que comprometem o trabalhador, o meio ambiente e o patrimônio da empresa. A maior das perdas está no trabalhador, que tem sua vida comprometida, pois se a lesão for permanente, nem sempre é possível o retorno à atividade laborativa. O acidente de trabalho se deve principalmente a dois fatores: ato inseguro, praticado pelo indivíduo, em geral consciente. O indivíduo sabe que está se expondo ao perigo. Inconsciente, desconhece o perigo a que está se expondo. Ou circunstancial, algo mais forte leva a pessoa a praticar uma ação insegura. Algumas situações que caracterizam os atos inseguros: ficar junto ou sob cargas suspensas, colocar parte do corpo em lugar perigoso, usar máquinas sem habilitação, lubrificar, ajustar e limpar máquinas em movimento, tentativa de ganhar tempo, brincadeiras e exibicionismo, uso de roupas inadequadas ou acessórios desnecessários, não usar EPI, proteção individual, ou mesmo excesso de confiança. E condição insegura é um ambiente físico de trabalho que expõe a risco
ou a perigo à integridade física do trabalhador e à própria segurança das instalações e equipamentos. Algumas situações que caracterizam as condições inseguras são falta de ordem de limpeza, ventilação ou iluminação inadequadas, escassez de espaço, passagens perigosas, falta de proteção em máquinas e equipamentos, defeitos nas edificações, desvios ou improvisação nos processos ou falta ou falha de manutenção. O objetivo da segurança do trabalho está em eliminar ou pelo menos minimizar as condições e os atos inseguros, promovendo saúde e bem-estar aos trabalhadores. Aqui estão inseridos os aspectos psicológicos da segurança do trabalho, isso é, elementos que tranquilizam o trabalhador e, ao mesmo tempo, geram confiança para executar suas tarefas, fazendo com que o comportamento inseguro não esteja presente nos postos de trabalho. A ausência de segurança do trabalho nos ambientes demonstra que os acidentes ocorrem dentro da própria empresa, no desenvolvimento rotineiro da atividade laborativa. Tal fato indica a necessidade de políticas orientadas fundamentalmente para o ambiente. O ideal seria tratar as questões de segurança e saúde de forma prevencionista. Uma definição a ser considerada de acidente de trabalho é uma ocorrência não programada, inesperada ou não, que interrompe ou interfere no processo formal de uma atividade, ocasionando perda de tempo útil ou lesões nos trabalhadores ou danos materiais. É importante esclarecer a diferença entre acidente e incidentes. O acidente já foi comentado anteriormente, mas incidentes ou quase acidentes são ocorrências que apresentam características e potencial para causar algum dano, mas que não chegam a fazê-lo, de forma tal que não deixam marcas como os acidentes. Assim sendo, se uma máquina de corte cortar a mão ou dedo de um trabalhador, está caracterizando um acidente, mas se o funcionário retirar a mão antes do corte, será considerado como um incidente. Assim, a prevenção dos acidentes do trabalho pode ser realizada mediante a ação da higiene e da segurança do trabalho. Não somente o meio ambiente físico de trabalho pode se constituir como causa direta de acidentes de doenças profissionais, mediante a exposição dos profissionais a riscos profissionais graves, mas também a insatisfação dos trabalhadores face a essas condições, que não estejam em harmonia com seu nível social e cultural do momento. E, como consequência, se encontra a baixa quantidade e qualidade produtiva, rotação excessiva do pessoal e um elevado índice de absenteísmo. Então, pode-se dizer que as doenças profissionais são resultantes de condições inseguras de trabalho. São causadas por determinados riscos associados à atividade profissional desempenhada e atuam de forma lenta e repetitiva, provocando lesões que se tornam visíveis algum tempo depois. Via de regra, é difícil precisar com exatidão a data da origem de uma doença ocupacional. Ela pode ser decorrente da somatização de fatores fisiológicos, emocionais, sociais e econômicos. Assim, é possível afirmar que tanto os acidentes de trabalho quanto as doenças ocupacionais resultam de uma combinação de fatores técnicos, fisiológicos e psicológicos e podem estar relacionados simultaneamente com a máquina, com o posto de trabalho, com o meio ambiente, iluminação, ruído, vibração, produtos voláteis e com a posição do trabalhador frente à fadiga e à desmotivação devido ao trabalho realizado. As causas de um acidente podem igualmente estar relacionadas às circunstâncias, em como o empregado executa o deslocamento até a empresa, às atividades fora da empresa, ao mau humor e aos sentimentos de frustração, às doenças profissionais ou qualquer outro estado físico, mental ou emocional em particular. Atualmente, é crescente a preocupação com os riscos de acidentes inerentes ao comportamento humano, dentro da empresa ou em outros locais.
As empresas têm investido de forma mais constante em programas de qualidade de vida no trabalho, programas de combate ao estresse, voltados à redução do tabagismo e do alcoolismo e contra o uso de outras drogas, bem como em melhoria das atividades físicas ambientais dos postos de trabalho. Porém, a forma mais eficaz de combate ao acidente de trabalho consiste em suprimir as causas potenciais, técnicas ou humanas, adotando uma visão preventiva de abrangência holística, considerando o respeito aos regulamentos e normas técnicas, a vigilância e conservação cuidadosas, a formação de todos os trabalhadores em segurança e ao estabelecimento de boas relações profissionais. E assim, concluímos nossos estudos da disciplina Psicologia do Trabalho. Espero que você tenha ampliado seus conhecimentos sobre a psicologia para que possa aplicá-los nas oportunidades que surgirem e assim tornar-se um profissional diferenciado no mercado. Um forte abraço!